Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal Tirando os Óculos Romanos e hoje eu quero falar para você a respeito, nessa série de vídeos sobre as heresias da teologia cristã. Eu quero tratar com você hoje sobre, ainda persistindo nesse assunto de que a lei teria sido abolida. Então eu peguei algum estudo e estou refutando esse estudo mediante a palavra de Deus, para deixar bem claro que a vontade de Deus ela prevalece e que a lei de Deus não foi abolida. O que acontece é que a teologia cristã não buscou conhecimento da palavra de Deus. Ela tomou a Bíblia para si e quis trilhar um novo caminho sem os fundamentos, né? É como você planeja toda uma estrutura para fazer um prédio, então você vai começar pelos fundamentos. Primeiro você vai fundamentar, fazer o alicerce. E aí chega um outro engenheiro falando, deixa aqui que eu faço. Só que esse alicerce eu não gosto, é muito chato mexer com terra. Eu já vou começar a construir daqui para cima, eu não preciso de alicerce, porque alicerce é coisa do passado. Eu tenho uma nova tecnologia e eu vou seguir. O que vai acontecer? Jesus já falou sobre isso. A casa edificada sobre a rocha, ela não cai, mas a sobre a areia, ela vai esmorecer, ok? Então acompanhe comigo. Muito bem. Então vamos ver aqui o texto que eu peguei da internet lá sobre a teologia. Olha o que o rapaz escreveu aqui, não sei quem que é. Ele colocou o versículo e depois ele colocou a sua interpretação. Então diz assim, o versículo de Romanos 4:7. Romanos capítulo 7, versículos 4 a 7. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Aí ele grifou, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aqui terminou o versículo, aí ele coloca a interpretação dele aqui, ou de algum teólogo. Esta passagem claramente diz que morremos para a lei e estamos, portanto, libertos da lei. A lei de que Paulo falava incluía os 10 mandamentos, porque no versículo 7 ele citou não cobiçarás como uma das leis. Aí ele fala numa nota 2 e tal. Então eu quero que você entenda o seguinte. Olha o quanto eu não precisaria nem de usar outro versículo, nem de explanar nada, porque ele em si já é como poderia dizer, ele já é uma interpretação que ela mesma se mata, né? Como uma doença autoimune, ela mesma se destrói. Veja que ele diz aqui, ó, o que Paulo está dizendo. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Primeiro, Paulo não está dizendo que ele não cumpria a lei. Ele está dizendo aqui, quando nós vivíamos segundo a carne, quando a gente fazia o que a gente queria. Quando você tem Cristo, você não faz mais o que você quer, você faz o que a palavra de Deus diz. Se nós lermos aqui todo esse contexto, para fazer um estudo desse, nós teríamos que ter um estudo de pelo menos 1 hora, quem sabe um dia nós façamos, mas nós vamos ver Paulo falando sobre isso. Só que aí é muito complexo essa passagem. Então eu vou mostrar para você sobre a lei numa outra passagem do próprio Paulo.
Mas antes eu quero te mostrar algo aqui muito interessante aqui, como que ela se destrói, esse argumento se destrói. Veja o que diz aqui. Ele diz o seguinte, olha, esta passagem claramente diz que morremos para a lei e estamos, portanto, libertos da lei. A lei da qual Paulo falava incluía os 10 mandamentos. Ele está dizendo que a lei que Paulo falava incluía os 10 mandamentos. Por quê? Ele responde, porque no versículo 7, ele citou, não cobiçarás. Então, que diremos, pois? A lei é pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, isso aqui é um engano dos maiores. Por que é um engano dos maiores? Porque Paulo só fez um exemplo. Ele disse, olha, se não houvesse a lei, eu não conheceria o pecado. Agora, se a lei foi abolida como os cristãos dizem, não há mais pecado. Porque onde não há lei, não há pecado. Se a lei foi abolida, não tem mais pecado. E se não tem mais pecado, você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Tentando ouvir a palavra, tentando aprender a palavra. Por que você está? Ah, porque eu amo a Deus. Tá, se você ama a Deus, faz o que ele manda então. Não, eu amo a Deus do jeito que o meu pastor quer. Eu amo a Deus adorando no domingo. Eu amo a Deus adorando no Natal. Eu amo a Deus fazendo isso, fazendo aquilo. Você quer agradar quem? Você tem que ter isso em mente. Eu não sei por que tem que mudar a palavra de Deus. Ah, estou livre da lei. Só porque eu estou livre da lei, eu vou contrário à lei. É interessante isso, né? Eu vou afrontar então. Tipo, pai, eu fiz 18 anos, agora eu vou beber e vou fumar na sua frente. Porque eu estou livre da lei. Tenho 18 anos, agora não tem mais lei para mim. É assim que funciona? Então, isso é um grande engano. Mas olha só, o que é mais letal aqui, espiritualmente falando, é o que ele diz aqui, olha só. A lei que Paulo falava incluía os 10 mandamentos, porque no versículo 7 ele citou, não cobiçarás. Então, entenda uma coisa interessante aqui. Então, Paulo, vamos ver pela cabeça, pela interpretação dele aqui, vamos compreender, pensar um pouquinho na teologia dele. Paulo citou, não cobiçarás. Agora eu não estou mais debaixo da lei, eu posso cobiçar. Que interessante. Então, quer dizer, quais são os mandamentos, né? Vamos lá. Amarás a Deus. Então você não vai mais amar. Ah, mas o primeiro e o segundo mandamento. Já coloquei vídeo, o cristão não cumpre nem o primeiro. Mas vamos esquecer amar a Deus e o próximo. Vamos fazer de conta, né? Fazer de conta que o cristão está fazendo isso. Que é a teologia cristã, perdão. Vamos fazer de conta que a teologia cristã está levando isso em consideração. Faz de conta, tá? Porque não tá. Ah, não dará falso testemunho. Ah, então beleza, o vizinho está precisando se livrar aí de um problema, eu vou lá e eu vou mentir. Eu posso dar testemunho porque eu não estou debaixo da lei. Não matarás. Ah, agora eu posso matar. Não é isso? Tem um problema para resolver, vai resolver na bala. É isso? Não, porque você não está debaixo da lei. O Paulo falou que a cobiça, ele citou os 10 mandamentos. Não precisa roubar mais. Perdão, não é mais pecado matar. Não é mais pecado adulterar. É isso? Pode fazer de tudo porque foi anulada a lei. É isso que está dizendo? Só tem uma lei que o cristão gosta. Que nem a lei. É um preceito. Né? É um estatuto, perdão. É o dízimo. Ah, não, esse não pode mexer. Esse daí é sagrado. Essa lei é sagrada. Eu sou dizimista. Eu sou dizimista. Por causa do Antigo Testamento. Que vocês chamam de Antigo Testamento. Né? Ou que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento não fala de dízimo. Tá? O Novo Testamento não fala de dízimo. E não foi essa a lei. Assista os nossos vídeos. Veja os estudos que você vai ver. E eu vou te provar agora que a lei não foi abolida. E o que quer dizer isso que nós não estamos debaixo da lei? Vamos lá. Eu te convido então para você ir para o livro de Gálatas 3. Veja o que diz aqui, ó. Gálatas 3, 23 e diante. Mas
Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Vos revestistes. Dessarte que não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que antes que viesse a fé, nós somos salvos pela fé, né, e pela graça, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro, né, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Então, veja aio. O que quer dizer aio? Para quem não sabe, aqui está. Paidagogos. É um guardião que guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança de quem eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos pertencentes à elite. Ok? Então, veja bem. Paulo está dizendo que a lei ela servia como um aio. Quando estávamos debaixo da lei, o que acontecia? A lei era como um aio. Não peques, não toque, não faça, não vá. Uma criança que era guardada por um supervisor, seja um escravo, enfim, um professor, alguém que cuidava dessa criança. Então, este alguém cuidava dessa criança e aí educava com aio. Né? Aliás, perdão, ele era o aio, né? Ele educava com a lei, com os ensinamentos. Não mata, não rouba, não cobiça. Até que veio a fé perfeita em Cristo Jesus. Agora entenda uma coisa. Imagina que ele está fazendo uma referência de criança, mas está falando de adultos. Está falando daquele povo que é do povo judeu. Então, como que esse aio funcionava? Não cobiça. Aí ele cobiçava. Ele tinha que pagar pela sua cobiça. Como que o aio instruía esse judeu a se justificar? Como ele se justificava quando ele pecava? Ele tinha que pedir o perdão a Deus, ele tinha que expiar o seu pecado. Então o aio orientava, olha, você pecou e a lei diz que você deve derramar sangue inocente de um animal, fazer um sacrifício para expiar seu pecado. Esse é o aio. O aio, não peque, não vai para lá, que se você for lá você vai se tornar impuro, você vai ter que se purificar, você vai ter que sacrificar um animal, aquele animalzinho bonitinho que você tem lá de 1 ano, sabe? Um bichinho bonitinho. Você vai ter que matar aquele bichinho para expiar o seu pecado. Não faça isso. E de vez em quando o camarada ela errava, aí o aio dizia, você está debaixo dessa lei, você está impuro. Você não está salvo, você está impuro, você está fora da regra, você está com uma situação de pecado. Então você vai lá e você derrama um sangue inocente e seja justificado. Quando derramava o sangue, desperdia o sangue daquele animal, era justificado, aquela pessoa era justificada e voltava à sua convivência normal. Quando Cristo vem, eles derramam o seu sangue perfeito e precioso, e aí já não há mais aio. Agora vocês já são adultos. Puxa, pequei.
Vou lá matar um bichinho para poder... Não, não. Pela fé. Antes era pelas obras. Né? Você fazia a obra de sacrificar um animal. Ninguém era salvo. Só sacrificava, perdoava aquele pecado e voltava a ser pecador de novo. Então eram obras que eram feitas por causa da lei. A lei tinha suas regras ali e as pessoas tinham que seguir. Agora, com Cristo, acabou o aio. Agora você já não é mais criança. O aio, ela se refere a pessoas como criança. Agora não é mais criança, agora você é adulto. Pequei, se arrepende, pede perdão. Denigriu alguém, vai lá, pede perdão. Defraudou alguém, vai lá e restitui. Mas e o derramamento de sangue? Pela fé você é salvo, pela fé você é perdoado, porque Cristo já te perdoou. Então, era isso que Paulo estava dizendo. Você não está mais debaixo da lei, você está agora salvo pela fé em Cristo. Só que é o seguinte, ele fala também, olha o que diz aqui, de maneira que nos conduziu para... de maneira que a lei nos serviu de aio. Para que ela tinha esse aio? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Eu não preciso mais da aio. O que o meu tutor dizia? Sacrifica um carneiro, sacrifica um animal. Não estou mais subordinado a isso. Eu tenho que me arrepender e mudar minha vida. Depois, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, pois todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestidos. Dessarte não pode haver nem grego nem judeu, nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão. Isso é muito importante, viu? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso aqui também é interessante, para a gente finalizar. Esse mesmo estudo eu vi um anterior a esse, que ele dizia isso, talvez a gente entre nesse assunto depois. Olha, isso aqui era para o judeu. Era para o judeu, não é para nós. Era para o judeu. Porque era para a tribo de Judá ou para Israel, não é para nós. Então nós não somos descendentes de Abraão? Então esse papo que a igreja cristã fala aí, que nós temos as bênçãos de Abraão, é tudo mentira? Eu tenho as bênçãos de Abraão por quê? Você saqueou? A igreja cristã foi lá e saqueou as bênçãos de Abraão e tomou para si a força? Não. A igreja cristã tem que entender que se ela quer as bênçãos de Abraão, ela tem que entender uma coisa, versículo 29. E é interessante aqui. Volta cá. Vamos voltar aqui. É interessante. Presta atenção no texto. Que Paulo não está afirmando, você é de Cristo e você é descendente de Abraão. Não é isso que ele está dizendo. Olha só, presta atenção nisso. Versículo 29 de Gálatas 3, versículo 29. E se, olha a condição, se sois de Cristo, se você é de Cristo, você também é descendente de Abraão e é herdeiro segundo a promessa. Compreendeu? Se eu sou de Cristo, se você é de Cristo, você também é descendência de Abraão pela fé, pelo sangue de Cristo, descendência de Abraão. E aí nós já fizemos um vídeo falando sobre o quê? A Bíblia diz que antes estávamos afastados da comunidade de Israel e agora fomos aproximados. Então, a lei de Deus existe sim. A diferença é que antes, quando eu pecava, eu tinha que oferecer sangue, eu tinha que sacrificar. Isso foi abolido. Esse sacrifício. Por quê? Não foi abolido de graça. Porque Jesus pagou com o seu sangue. Então, esse sacrifício foi feito. Aí a antiga aliança era a base, se está se justificando pelo sacrifício. Agora, em Cristo, você é justificado pela fé. Não, o sangue dele é suficiente para mim. Então, fica aí mais esta heresia desmascarada. Se você tem dúvida, posta aí sua dúvida, a gente vai, se for uma questão teológica de interesse, a gente vai estudar, ok? Mas
a lei de Deus não foi abolida. Tem muitas passagens que falam isso, inclusive lá de Mateus, quando fala: Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei línguas, curei enfermos. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Né? Na tua Bíblia deve estar iniquidade, mas é anomia. E o que é anomia? Anomia vem de nomos, lei. Apartai-vos de mim, vós que desprezais a lei. Ok? Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.